Pessoal, hoje nós vamos dar sequência no livro Memórias de um Suicida, em que vai ser continuado o capítulo 2, os réprobos. Em geral, aqueles que se arrojam ao suicídio esperam livrar-se para sempre de dissabores julgados insuportáveis, de problemas insolúveis, sofrimentos, assim considerados, pela tibieza da vontade deseducada, que se acovarda em presença sói da vergonha da desonra, do descrédito, de remorso deprimente, posto a enxovalhar a consciência, consequência de ação praticada à revelia das leis da justiça e do bem. Então Camilo vai dizer que houvera pensado assim, apesar da auréola de idealista que sua vaidade acreditava, glorificando-se à fronte. Enganei-me, porém, e lutas infinitamente mais ríspidas e vivas esperavam-me adentro do túmulo, a fim de me chicotear a alma de descrente e revel com justiça merecida. As primeiras horas que se seguiram ao gesto brutal de que usara para comigo mesmo, passaram-se sem que verdadeiramente pudesse dar acordo de mim. Meu espírito, violentado rudemente, como que desmaiara, sofrendo ignóbil colapso. Sentidos, faculdades que traduzem o eu racional, paralisaram-se como se indescritível cataclismo houvesse desbaratado o orbe, prevalecendo, porém, acima dos destroços, a sensação forte do aniquilamento que sobre o meu ser acabara de cair. Fora como se aquele estampido maldito, que até hoje ecoa sinistramente em minhas vibrações mentais, sempre que ao descerrar o véu da memória, como nesse instante, revivo o passado execrável, houvera dispersado uma a uma as moléculas que em meu ser constituíssem a vida. A linguagem humana ainda não precisou inventar vocábulos bastante justos, compreensíveis, visando definir as impressões inconcebíveis que passo a contaminar o eu de um suicida, logo as primeiras horas que se seguem ao desastre, as quais sobem, se avolumam, envolvem-se em complexos e se radicam, cristalizam num crescendo, que traduz estado mental vibratório que o homem não pode compreender por estar fora da sua possibilidade, que mercê de Deus se conservar aquém dessa normalidade. Para entender e medir com precisão a intensidade dessa dramática surpresa, solta o espírito cujas faculdades se houvessem queimado na efervescência de uma dor do mesmo quilate. Nessas primeiras horas, constitui a configuração do abismo em que se precipitou, representa o prelúdio da diabólica sinfonia que será constrangido a interpretar pelas disposições lógicas das leis naturais que violara. Além disso, o suicida semi-inconsciente, adormentado, desacordado, sem que, para maior suplício, se lhe obscureça toda a percepção dos sentidos, sente-se dolorosamente nulo, contundido, dispersado em seus milhões de filamentos psíquicos, violentamente atingidos pelo acontecimento malvado. Nesse sentido, que turbilhonamento paradoxo em volta dele aflige-lhe a tenuidade das percepções, com martirizantes girândolas de sensações confusas. Perde-se no vácuo, ignora-se, não obstante aterra-se, sente a profundidade apavorante
do erro contra o qual colidiu, acovarda-se, deprime-se na aniquiladora certeza de que ultrapassar os limites das ações que lhe eram permitidas praticar. E nesse sentido, que essa percepção certa é aniquilante, porque ele vai abarcar o apavoramento disso perante a ultrapassagem de balizas que precisava ter ficado intacto e que o autoexterminador atravessa. E nesse sentido que ele vai entrar nessa depressão, desnorteia-se entrevendo que avançou demasiadamente para além da demarcação traçada pela razão. É um choque nefasto, um traumatismo psíquico que o dilacera com suas tenazes inevitáveis, o qual, para ser minorado, dele exigirá um roteiro de lágrimas, urzes, decênios de rijos testemunhos, até que se reconduza às vias naturais do progresso, interrompidas pelo ato contraproducente e arbitrário. Pouco a pouco, senti ressuscitando das sombras confusas em que mergulhei meu pobre espírito, após a queda do corpo físico, o máximo atributo que a paternidade divina impôs sobre aqueles que, no decorrer dos milênios, deverão refletir sua imagem e semelhança, memória, consciência, o divino dom de pensar. Nesse sentido, ele sente-se enregelado de frio, tiritava, impressão incômoda de veste de gelo se lhe apegava ao corpo, provocando um invariável mal-estar. Essa inavaliável situação trazia uma falta de ar para o livre mecanismo do pulmão, o que o levara a crer, vez que ele desejara furtar a vida, era a morte que se aproximava com seu cortejo de sintomas dilacerantes. Odores nauseabundos, fétidos, todavia, revoltavam-me brutalmente o olfato. Dor violenta, aguda, enlouquecedora, arremeteu-se instantaneamente sobre meu corpo por inteiro, localizando-se particularmente no cérebro, iniciando-se no aparelho auditivo. Presa de indescritíveis convulsões da dor física, levei a destra o ouvido direito. O sangue corria do orifício causado pelo projétil da arma de fogo, que me servira para o autoextermínio, e manchava-me as mãos, o corpo, a veste, porém nada enxergava. Convém recordar que meu suicídio derivara-se da revolta por me encontrar cego, expiação que considerara superior às minhas forças, injusta punição da natureza aos meus olhos necessitados de ver, para que me fosse dado obter pelo serviço a subsistência altiva e honrada. Sentia-me, pois, ainda cego. Para cúmulo do meu estado desorientativo, encontrava-me ferido. Ferido, não morto, porque a vida continuava em mim como antes do autocídio. Passei a reunir ideias, malgrado meu. Revi minha vida em retrospecto, até o infante, sem mesmo omitir o drama do último ato, programação extra sob minha inteira responsabilidade. Vivo, qual me sentia, averiguei consequentemente que o ferimento que em mim mesmo fizera, tentando matar-me, fora insuficiente. Aumentava, assim, os já grandes sofrimentos que desde longo tempo me vinham perseguindo
à existência. Supus-me preso em minha própria casa ou um leito de hospital. Impossibilidade de reconhecer o local, pois nada via. Os incômodos me afligiam, a solidão me rodeava, entravam a me angustiar profundamente, quanto lúgubres pressentimentos me avisavam de que acontecimentos irremediáveis se haviam confirmado. Então, ele experimentando essa solidão, essa angústia profunda e esses pressentimentos lúgubres, placando para ele de que acontecimentos irremediáveis confirmaram-se. E ali não tinha mais volta, porque se houvesse como ele voltar antes de atirar no próprio ouvido e não ter aquela atitude, mas é que ele vai trazer irremediavelmente, de forma irreversível, se confirmou a tragédia, que então exigiria dele decênios e decênios para fazer a recomposição da situação. E a gente tem relato de 100 anos para que o indivíduo possa se recuperar de um momento onde interrompeu a sua vida orgânica. Bradei por familiares, amigos que eu conhecia afeiçoados bastante, para me acompanhar em momentos críticos. O mais surpreendente silêncio continuou enervando-me. Indaguei mal-humorado por enfermeiros, por médicos, para me atender, dado que me não encontrava na residência e sim retido em algum hospital. Criados serviçais que me obsequiar pudessem, abrindo a janela do aposento onde me supunha recolhido, a fim de correntes de ar purificado me reconfortar pulmão, que me favorecesse coberturas quentes, acendesse lareira para amenizar a gelidez, que me entorpecera os membros, providenciando bálsamo às dores que me supliciavam o organismo, água, alimento, porque tinha sede e fome. Com espanto, em vez das respostas amistosas, porque tanto suspirava, o que minha audição distinguira, passado algumas horas, foi um vozerio ensurdecedor que, longínquo a princípio e indeciso, como a destacar-se um pesadelo, definiu-se gradativamente, até positivar-se em pormenores concludentes. Era muitas vozes confundidas em atropelos, num coro sinistro, desnorteadas, como aconteceria numa assembleia de loucos. No entanto, as vozes não conversavam, queixavam-se de múltiplas desventuras, blasfemavam, reclamavam, lamentavam-se, gritavam enfurecidas, uivavam, gemiam, choravam desoladoramente, estertoravam, derramando pranto hediondo. Pelo tono de desesperação com que se particularizava. Raivosas suplicavam socorro, compaixão. Aterrado, senti estranhos empuxões, como arrepios irresistíveis, transmitiam-me influenciações abomináveis, provindas desse todo, que se revelava pela audição, estabelecendo similar corrente entre meu ser superexcitado e aquele cujo vozerio eu distinguia. Esse coro isócrono, observado rigorosamente e medido em seus intervalos, infundiu-me tão grande terror que, reunindo todas as forças que poderia o meu espírito dispor em tão molesta situação, movendo no sentido de me afastar. E aqui ele vai trazer desse horrendo quadro onde ele faz essa movimentação
ao reunir toda a força que poderia dispor, no intuito de se afastar de onde se encontrava para um local em que não mais o ouvisse. Tateando nas trevas, tentei caminhar, mas disse-ia que raízes vigorosas plantavam-me naquele lugar gelado, úmido em que me deparava. Não podia despegar-me. Eram cadeias pesadas a me escravizar, raiz cheia de seiva que me tinha grilhetado naquele extraordinário leito, impossibilitando-me o afastamento. Não teria como fugir porque estava ferido, desfazendo-me em hemorragias internas, manchadas as vestes de sangue e cego. Como ele se apresentara em público em tão repugnante estado? Ele questiona. A covardia, mesmo a hidra que me atraíra para o abismo que agora me convulsionava, alongara ainda mais seus tentáculos insaciáveis e colheu-me irremediavelmente. Esqueci-me de que era homem ainda uma segunda vez e que cumpria lutar para tentar a vitória, fosse a que preço fosse de sofrimento. Assim me reduzo à miséria do vencido. Considerando insolúvel a situação, entrego-me às lágrimas e choro angustiosamente, ignorando o que tentar para meu socorro. Todavia, enquanto me desfazia em prantos, o coro de loucos continuava, funéreo, trágico, regular, como o pêndulo de um relógio, acompanhando-me com singular similitude, atraindo-me como se emanado de afinidade irresistível. Insistia no desejo de me furtar a terrível audição. Após esforços desesperados, levantei-me, meu organismo enregelado, músculo retesado por entorpecimento geral, dificultavam-me sobremodo o intento. Todavia, me levanto. Nesse momento, o cheiro penetrante de vísceras, putrefados e sangue, idem, recendeu em torno, repugnando-me até as náuseas. Partia do local exato em que eu estivera dormindo. Não compreendia como poderia cheirar tão desagradavelmente o leito em que me achava. Seria o mesmo que me acolhia todas as noites. No entanto, odores fétidos me surpreendiam agora. Atribuí o fato ao ferimento que fizera na intenção de matar-me, a fim de explicar-me, de algum modo, a aflição estranha, ao sangue que corria, manchando-me as vestes. Eu estava empastado de peçonha, como um lodo asqueroso que dessorasse do meu próprio corpo, empapando incomodativamente a indumentária que usava, pois com surpresa me surpreendo trajando cerimoniosamente, não obstante retido num leito doloroso. Ao mesmo tempo em que assim me apresentava satisfações, me confundia na interrogação de como poderia assim ser, visto não ser cabível com um simples ferimento, mesmo a quantidade de sangue espargido, pudesse tresandar tanta podridão, sem que amigos enfermeiros deixassem providenciar a devida higienização. Inquieto, tateio na escuridão com o intuito de encontrar a porta de saída, já que todos me houveram abandonado na hora crítica. Tropeço, porém, em dado momento, no montão de destroços, instintivamente curvo-me para o chão, a examinar o que assim me interceptava os passos. Então, repentinamente, loucura irremediável apodera-se de minhas faculdades. Entro a gritar e uivar, qual demônio enfurecido,
respondendo na mesma dramática tonalidade a macabra sinfonia, cujo coro, vozinhas, não cessava de perseguir minha audição, intermitência de expectativa angustiante. O montão de escombros era nada menos do que a terra de uma cova recentemente fechada. Não sei como cego pude entrever, em meio à sombra que me rodeava, o que existia em torno. Estava num cemitério, túmulos com suas tristes cruzes em mármore branco, madeira negra, ladeando imagens sugestivas de anjos pensativos, alinhavam-se na imobilidade majestosa do drama em que figuravam. Confusão cresce dentro de mim, porque estava ali como viera, pois nenhuma lembrança me ocorria. O que viera fazer ali, ferido, dolorido, sozinho, extenuado, era verdade que tentara o autocídio, mas macabro sussurro, qual sugestão irremovível da consciência, esclarece-me a memória aturdida pelo ineditismo presenciado. Percute estrondosamente pelo recôncavo alarmado do meu ser. Não quiseste o suicídio? Aí está. Como assim? Como poderia ser se eu não morrera? Acaso não me sentia ali vivo? Por que então sozinho, imerso na tétrica solidão da morada mortuária? Os fatos irremediáveis, porém, impõem-se aos indivíduos como aos espíritos com majestosa naturalidade. Não concluir ainda minhas ingênuas, dramáticas interrogações e vejo-me a mim próprio. Como à frente de um espelho, morto, estirado num ataúde em franco estado de decomposição, no fundo de uma sepultura, aquela sobre a qual acabava de tropeçar. Fujo espavorido, desejo ocultar-me de mim mesmo, obsidiado pelo mais tenebroso horror, quando gargalhadas estrondosas de indivíduos que não logravam enxergar explodiam atrás de mim. Coro nefasto perseguia meus ouvidos torturados, para onde quer que me refugiasse. Como louco que realmente me tornara, corria, enquanto, aos meus olhos cegos, desenhava-se a hediondez satânica do meu próprio cadáver apodrecendo no túmulo, empastado de lama gordurosa, coberto de asquerosas lesmas que vorazes lutavam por saciar a fome inextinguível em suas pústulas que traziam, transformando no mais repugnante e infernal monturo que me fora dado conhecer. Então, ele mesmo correndo, ele continua enxergando a satânica hediondez do seu próprio cadáver apodrecendo no túmulo, empastado dessa lama gordurosa, com lesmas asquerosas, lutando em suas pústulas para saciar a fome inextinguível. E aqui ele vai trazer acerca de que estava cego tal como antes de desencarnar. Não via luz ou algo que pudesse o aliviar, mas via o que o atormentava. Então mostra aí essa triste cena. Quis furtar-me a presença de mim mesmo, procurando incidir no ato que me desgraçara, isto é, reproduzir a cena patética do meu suicídio mentalmente,
como se por uma segunda vez buscasse morrer, a fim de desaparecer na região do que a minha ignorância dos fatos além-morte supunha o eterno esquecimento. Então ele tenta novamente fugir de si mesmo, fazendo reprodução da cena do autoextermínio. Mas nada havia capaz de aplacar a malvada visão. Era verdadeira, imagem perfeita da realidade que sobre o meu espiritual físico se refletia, por isso me acompanhava para onde quer que eu fosse, perseguindo minha retina sem luz, invadia minha faculdade anímica imersa em choque e se impunha a minha cegueira de espírito caída em pecado, sem remissão, supliciando-me. Então não adiantava ele tentar tampar a visão, que ele continuaria vendo. Ele repetia a cena de um tiro sobre si mesmo para interromper a própria vida, porque ele continuava vivendo e sob esse suplício, perseguindo a sua retina sem luz, invadindo a sua anímica faculdade, imersa em choques e bombardeios e se impondo na sua cegueira, fazendo suplícios sem remissão, enquanto durasse irreversíveis, até pelo caminho que ele precisaria fazer a partir dali. Na fuga precipitada que empreendi e entrando em todas as portas que encontrava abertas, a fim de ocultar-me em um canto. Mas de qualquer domicílio que me abrigasse, na insensatez da loucura que me enredava, era enxotado a pedradas, sem poder distinguir quem, com tanto desrespeito, assim me tratava. Nesse sentido, ele ia entrando de porta em porta, mas recebia pedradas e um enxotando, sem podendo distinguir. Vagava por ruas, tateando aqui, tropeçando além, na mesma cidadela em que meu nome era endeusado como de um gênio, sempre perseguido e aflito. Ouvia comentários destilados em críticas irreverentes, mordazes, ou repassados de pesar sincero pelo meu trespasso que lamentavam, no que diz respeito à sua sorte. Tornei para minha casa, desordem surpreendente estabelecer assim meus aposentos, atingindo objetos de uso pessoal, manuscrito, livro, apontamentos, os quais já não eram por mim encontrados no local costumeiro, que muito me enfurecera. Dispersara tudo. Encontrei-me estranho em minha própria casa, procurara parente, amigo, a quem afeiçoara. A indiferença que lhe surpreendia a respeito da minha desgraça chocou-me dolorosamente, agravando o meu estado excitatoso. Então me dirijo ao consultório médico, tento fixar em hospital, pois que sofria, sentia loucura, febre, supremo mal-estar torturava meu ser, reduzindo-me a desolador estado de amargura e humilhação. Porém, a toda parte onde me dirigia, negavam-me atenção, sentia-me insocorrido, despreocupados e indiferentes todos ante minha situação. Em vão objurgatórias azedas saíam de meus lábios, acompanhados de apresentação de moto próprio, das qualidades pessoais e meu estado que o meu incorrigível orgulho reputava irresistível. Pareciam alheios às minhas algaravias insistentes, ninguém me concedia sequer o favor de um olhar. Insofrido, aflito, alucinado, absorvido meu ser pelas ondas de amarguras agoirantes, em parte alguma possibilidade de estabilizar-me, visando lograr conforto, alívio. Faltava-me alguma coisa irremediável. Sentia-me incompleto. Perder algo que me deixava assim, estonteado, qual parte de mim mesmo, atraía-me para o local em que se encontrava, com a irresistível força de um imã, chamando-me imperiosa irremediavelmente.
Era tal atração que sobre mim exercia, tal vácuo em mim produzido, esse irreparável acontecimento, tão profunda afinidade, vital, de fato, que essa coisa me unia, que, não sendo possível fixar-me em nenhum local para que me voltasse, tornei ao sítio tenebroso de onde viera, o cemitério. Essa coisa cuja falta assim me enlouquecia era o meu próprio corpo, meu cadáver, apodrecendo na escuridão tumular. Soluçante, inconsolável, debruço-me sob a sepultura que me guardava os míseros despojos corporais, estorço-me em apavorante convulsão de raiva, de dor, rebolco-me em crises de furor diabólico, compreendendo que me suicidara, estava sepultado, mas não obstante continuava vivo, sofrendo, muito mais do que antes, superlativamente, monstruosamente mais do que antes do gesto impensado e covarde. Cerca de 2 meses vaguei, tonto, desnorteado, em estado atribulado de incompreensão. Ligado ao fardo carnal que apodrecia, vivia em mim todas as imperiosas necessidades do organismo, amargura que, aliada aos demais incômodos de todo porte, me levava a desesperações constantes. Blasfêmia, revolta, crises de furor acometiam-me como se o próprio inferno soprasse sobre mim suas nefastas inspirações. Assim, coroando as vibrações maléficas que me circulavam, trevosas. Via perambulos de fantasmas pela rua do Campo Santo, não obstante minha cegueira, aflitos, chorosos, só e terrores inconcebíveis sacudiam-me o sistema vibratório, a tal ponto que me reduzia a singular estado de desmaio, sem forças para continuar vibrando, minhas potências desfalecem anêmicas. Nesse sentido que ele se percebia, nesses arroubos de desmaio, sem força para continuar a vibração, pelo desfalecimento das suas potências anêmicas. Na desesperação em face do extraordinário problema, entregava-me cada vez mais ao desejo de desaparecer, de fugir de mim mesmo, a fim de não mais interrogar-me, sem lograr lucidez para responder. Incapaz de raciocinar, em verdade, o organismo modelado do limo putrescível da terra fora aniquilado pelo suicídio. O que eu agora acendia confundia-se com ele, porque solidamente a ele unido, por leis naturais de afinidade, que o autocídio absolutamente não destrói. Era o físico espiritual, imortal, indestrutível, organização viva, fadada a elevado destino, semimaterial, a porvir glorioso no seio do progresso infindável, relicário no qual se arquivam, qual cofre que encerra valor, nosso ato, sentimento, pensamento, realização, envoltório que a centelha sublime a nos regir, alma imortal eterna, como aquele que de si mesmo a criou. Então, ele relata esse desejo de fugir de si mesmo para não mais questionar sem ter condição de responder por não ter lucidez e raciocínio funcionando para uma simples resposta básica que fosse. Então ele estava realmente nesse estado de colapso, onde a sua circuitaria houvera colapsado. Certa vez em que vinha e ia, tateando pelas ruas, irreconhecível a admiradores e amigos,
pobre cego humilhado no além-túmulo, graças à desonra de um suicídio. Mendigo na sociedade espiritual, faminto na miséria da luz em que me debatia. Fantasma vagabundo angustiado, sem abrigo, no mundo imenso, sem lar, no mundo infinito dos espíritos. Exposto a perigos deploráveis, que também os há entre desencarnados, perseguido por perversas entidades, bandoleiros de erraticidade, que gostam de, com ciladas odiosas, surpreender criaturas nas condições amarguradas em que me via, para escravizá-las e com elas engrossar fileiras obsessoras, que desbaratam sociedades terráqueas, arruinando os homens, levando às tentações mais torpes, via influenciações letais. Ao dobrar de uma esquina, deparo com certo populacho, cerca de 200 individualidades de ambos os sexos. Era noite. Pelo menos assim o supunha, pois, como sempre, as trevas me envolviam. Percebia menos ou mais bem dentro da escuridão, como se enxergasse mais pela percepção do sentido do que pela visão. Nesse sentido que, mesmo ele se considerando cego, enxergava torpezas, mas não tinha visão para reconhecer o azul do firmamento nem a luz do sol. Esse povaréu era a mesma que vinha consertando o coro sinistro que me aterrava, tendo-a eu reconhecido, porque no momento em que nos encontramos, entrou e vá, desesperadamente, atirando blasfêmias aos céus, perante das quais minhas seriam meros graceios. Tentei fugir, ocultar-me, recuar, apavorado por me tornar dela conhecido. Porém, porque marchasse em sentido contrário ao que eu seguia, depressa me envolveu, misturando-me ao seu todo, para absorver-me completamente nas suas ondas. Fora levado de roldão, arrastado, malgrado meu, empurrado, em tal aglomeração que me perco totalmente em suas dobras. Apenas me inteirava de um fato por ouvir narrar ao redor, era que estávamos todos guardados por soldados, quais nos conduziam. O poviréu acabava de ser aprisionado, a cada momento juntava-se a ela outro e outro vagabundo, como acontecera comigo mesmo. Do mesmo modo, não mais poderiam sair. Um esquadrão completo de milicianos montados conduzia-nos à prisão. Ouviam-se as patadas dos cavalos sob o lajedo de ruas e lanças afiadas luziam na escuridão, impondo temor. Protestara contra a violência de que me reconhecera alvo. Altas vozes bradei que não era criminoso e dei-me a conhecer, enumerando minhas qualidades, meus títulos. Mas os cavaleiros, se me ouviam, não dignavam responder. Eretos, mudos, silenciosos, marchavam em suas montadas, fechando-nos em círculo intransponível. À frente, o comandante abria caminho dentro das trevas, empunhava bastão do alto do qual flutuava pequena flâmula, na qual adivinhávamos uma inscrição, tão acentuadas as sombras que não poderíamos lê-la, ainda que a desesperação nos vergastasse, permitindo pausa para manifestarmos tal desejo. Caminhada longa, regelava-nos frio cortante, misturava minhas lágrimas e meus brados de desespero e dor ao coro horripilante, participando da atroz sinfonia de lamentação e blasfêmia. Pressentíamos que estávamos bem seguros, que jamais poderíamos escapar. Tocados vagarosamente, sem um único monossílabo, logramos arrancar os nossos condutores. Finalmente, começamos a caminhar penosamente por um vale profundo.
em que nos víamos obrigados a enfileirar-nos, 2 a 2, enquanto faziam manobra idêntica os nossos vigilantes. Cavernas surgiram de outro lado e de um, das suas que se diriam antes estreitas gargantas, entre montanhas sombrias e abruptas, todas numeradas. Tratava-se certamente de uma estranha cidade, povoação, em que as habitações seriam cavernas, dada a miséria dos habitantes, quais não possuiriam cabedais suficientes para torná-las habitáveis e agradáveis. Tudo estava por fazer, e isso tornava a habitação uma desgraça. Não se distinguia terreno, senão lamaçal, pedra, pântano, aguaceiro, sombra. Sob a ardor da febre excitante da minha desgraça, chegar a pensar que se tal região não fosse um pequeno recôncavo luar, existiriam por lá locais muito semelhantes. Nesse sentido que internávamos naquele abismo, isso ia fazendo sequência, finalmente, em centro de grande praça encharcada, qual pântano, cavaleiros fizeram alto. Com eles estacou o populacho. Em meio ao silêncio repentinamente estabelecido, a soldadesca voltava sobre os próprios passos a fim de retirar-se. Um a um vimos que se afastavam todos nas curvas tortuosas das vielas lamacentas e nos abandonavam. Temorizados, confusos, seguimos seu encalço, ansiosos por nos afastar também, mas em vão. Caverna, pântano, ruela sucediam-se, baralhando-se num labirinto em que nos perdíamos, pois para onde dirigíssemos depararíamos o mesmo cenário, de igual topografia. Terror inconcebível apossa-se da estranha malta. Não poderia sequer pensar, refletir, procurando solucionar, por um momento. Sentia-me envolvido nos tentáculos de pesadelo horrível. E quanto maiores esforços tentava para racionalmente explicar-me a situação, menos compreendia os acontecimentos e mais apoucada me confessava no esmagador assombro. Então ele vai trazer que mesmo fazendo essa tentativa do esforço, mais se lhe fugidia. Companheiros hediondos, também se mostravam os demais desgraçados que nesse vale maldito encontráramos, os quais nos recebem entre lágrimas e estertores idênticos aos nossos. Feios, entrevíamos fisionomias alarmadas pelo horror, desfigurados pela intensidade dos sofrimentos, esquálidos, desalinhados, inconcebivelmente trágicos, irreconhecíveis por quem os amassem, aos quais se repugnariam. Pus-me a bradar desesperosamente, acometido de odiosa fobia de pavor. Alguém, sem que haja caído nas garras demenciais, não é capaz de avaliar o que entrei a padecer desde que me capacitei de que o que via não era um sonho, um pesadelo motivado por loucura deplorável da embriaguez. Não era um alcoólico para assim me surpreender na garra de tão perverso delírio. Tampouco um sonho, pesadelo a criar em minha mente, prostituída pela devassidão do costume, o que aos meus olhos alarmados por infernal surpresa se apresentava, como mais pungente realidade que os infernos pudessem inventar. Realidade maldita, feroz, assombrosa, criada por uma falange de réprobos suicidas, aprisionadas num bem ambiente cabível ao seu melindroso
e crítico estado, como caridade e cautela para com o gênero humano, que não suportaria, sem grandes desgraças e confusões, a intromissão de tais infelizes em sua vida cotidiana. Sim, imaginai uma assembleia numerosa de indivíduos disformes, homens e mulheres, caracterizados por alucinações de cada qual, correspondendo a casos íntimos, todos trajando vestes empastadas de lodo das sepulturas, feições alteradas e doloridas, estampando estigmas, sofrimentos cruciantes. Localidade, povoação envolvida em densos véus de penumbra, asfixiante, gélida, nos quais se aglomerasse habitantes do além-túmulo, abatido pelo suicídio, ostentando cada qual infame ferrete do gênero de morte escolhido, tentando ludibriar a lei divina. Então, o que ele vai trazer? Essas ostentações ferretiais infames, onde cada qual tinha sido concedido a vida corporal terráquea como precioso ensejo de progresso, instrumento inavaliável para a remissão de falta gravosa, transata. Assim era o populacho de criatura que a meus olhos assombrados deparavam nas trevas que lhe eram favoráveis. Ao terrível gênero de percepção, esquecido na insânia do orgulho a mim próprio, que também pertencia a tão repugnante todo, igualmente um feio alucinado, um ferreteado pastoso. Eu via por ali, por aqui, estes traduzindo de quando em quando, em caçoetes nervosos, ânsias do enforcamento, esforçando-se com gestos instintivos, altamente emocionantes, por livrarem o pescoço, o violaço entumecido, do farrapo de corda ou de pano que se refletia na repercussão perispiritual, em vista da vibração mental desarmoniosa que permanecia torturando-os. Aqueles, vindo e indo como loucos, espantosas correrias, bradam por socorro em gritos estentóricos, julgando-se de momento a momento envolvidos em chamas, apavorando-se com fogo que lhes devorava o corpo físico, a arder sem trégua, partir daí, na sensibilidade semimaterial do perispírito. Esses últimos notava serem geralmente mulheres. Outros ainda apareciam o ouvido, garganta, o peito banhados em sangue inalterável, permanente. Nada conseguia verdadeiramente fazer desaparecer das sutilezas do físico espiritual, senão uma reencarnação expiatória, reparadora. Infelizes em múltiplas modalidades de penúrias, porque se viam atacados, deixavam-se estar preocupados sempre a tentar estancar aquele sangue jorrante, ora com a veste, ora com a mão, ou qualquer coisa que supunha o alcance, sem conseguir, pois tratava-se de um deplorável estado psíquico que os impressionava, incomodava até o desespero. A presença destes desgraçados impressionava até a loucura, dada a dramaticidade inconcebível dos gestos isócronos, inalteráveis, a que, malgrado próprio, se viam forçados. Nesse sentido que estoutros, sufocando-se na bárbara asfixia do afogamento, bracejando em ânsia furiosa à procura de algo que os pudesse socorrer, tal como sucedera à hora extrema,
que suas mentes se distraram, ingerindo água ininterrupto gorgolejo, exaustivo, prolongando indefinidamente cenas de agonia selvagem, aos quais olhos terrícolas seriam incapazes de presenciar sem se tingir de demência. Havia mais. E ele vai trazer aqui que o caráter impetuoso, chamado a viver a inconveniência de um século, em que o morbus terrível do suicídio se tornou um mal endêmico. Ele vai cumprir um dever sagrado, procurando falar aos que sofrem a verdade sobre o abismo que, com malvadas seduções, há perdido muita alma descrente em meio dos desgostos comuns à vida de cada qual. Então, ele vai dizer que, bem próximo ao local em que se encurralara procurando refugiar-se da récua sinistra, destacava-se por fealdade impressionante meia dúzia de desgraçados que haviam procurado o ouvido eterno, atirando-se sob as rodas de um trem de ferro. Trazia os perispíritos desfigurados, desciam a armadura de monstruosa aberração, veste em farrapes voaçantes, coberto de cicatrizes sanguinolentas, confusas retalhadas, no emaranhado de sobregolpes e golpes, tal se fotografada fora naquela placa sutil e sensível, perispírito, a deplorável condição a que o suicida, enquanto esse ato, lhe seduzir o eventório carnal. Então, ele vai trazer que estavam enlouquecidos por superlativos sofrimentos, possuídos da suprema aflição que atingir possa a alma originada da centelha divina, representando aos olhos pávidos do observador o que o invisível inferior mantém de mais trágico, mais horrível e emocionante. Esses desgraçados uivavam em lamentações tão dramáticas e impressionantes que contagiava imediatamente com suas influenciações dolorosas quem quer que se encontrasse indefenso em seu caminho, o qual entraria a co-participar da loucura inconsolável que se acompanhava. Pois o terrível gênero do suicídio lhes abalara tão violenta, profundamente a organização nervosa e sensibilidade gerais do corpo astral, congêneres daquela que traumatizara a todas, entorpecendo, graças à brutalidade usada, até mesmo os valores da inteligência, que assim jazia incapaz de orientar-se, confusa, dispersa, em meio do caos que se formara ao redor de si. A mente edifica, produz. O pensamento é criador, portanto fabrica, corporifica, retém imagens por si próprio engendradas, realiza, segura o que passou e com poderosas garras conserva o presente até quando desejar. Cada um de nós, um vale sinistro, vibrávamos violentamente, retendo com as forças mentais o momento atroz em que nos suicidáramos. Criávamos cenários e cenas respectivas que vivéramos nossos derradeiros momentos de homens terrícolas. Cenas refletidas, tais ao redor de cada qual, levava a confusão à localidade, espalhavam tragédia, inferno por toda parte, se viciando de aflições superlativas os prisioneiros desgraçados. Assim era que se deparavam ali e aqui forcas erguidas, bailoçando o corpo do próprio suicida, que evocava a hora em que se precipitara na morte voluntária. Veículos variados, assim como comboios fumegantes, rápidos,
colhiam, trituravam sob suas rodas míseros tresloucados que buscaram matar o próprio corpo por esse meio execrável, os quais, agora a mente impregnada do momento sinistro, retratava sem cessar o episódio, pondo a visão dos companheiros afins suas hediondas recordações. Rios caudalosos, trechos alongados de oceano surgiam repentinamente no meio daquelas vielas sombrias. Meia dúzia de réprobos que passava enlouquecida, deixando à mostra cenas de afogamento, por arrastarem na mente conflagrada a lembrança trágica de quando se atiraram às suas águas. Indivíduos transitavam desesperados, outros torcendo-se no suplício das dores pelo envenenamento, uns ensanguentados, deixando à mostra o reflexo das entranhas carnais corroídas pelo tóxico ingerido, enquanto outros incendiados gritavam por socorro em correrias insensatas, traziam um pânico ainda maior entre os companheiros de desgraça, os quais receavam queimar-se ao seu contato, todos possuídos de loucura coletiva. Para coroar a profundeza e intensidade desses martírios inimagináveis, penas morais, saudades de seres amados, remorsos. Não se tinha notícia dos entes queridos. Os mesmos dissabores que haviam dado causa ao desespero e que persistiam em afligir. Penas físico-materiais também. Sede, frio, fome, exigência fisiológica em geral, irritante, torturante, desesperadora. Insônia depressora, fadiga, fraqueza, delíquio, que vai trazer acerca dessa síncope, desmaio, do delíquio. Necessidade imperiosa, desconforto de todo porte, insolúvel, desafiava a possibilidade de suavizar. Visão inelutável, insidiosa do cadáver apodrecendo, seus fétidos asquerosos, repercussão, na mente excitada de vermes a consumir o carnal lodo, fazendo o desgraçado Marte se supor igualmente atacado de podridão. E nesse sentido que ele vai trazer dessa escória, trazendo pendente de si fragmento do cordão luminoso, fosforescente, o qual despedaçado, como arrebentado violentamente, em estilhas desprendia-se, qual cabo compacto de fio elétrico arrebentado, a desprenderem fluidos que deveriam permanecer organizados para determinado fim. Ali estava estabelecida a desorganização do estado suicida. Esse cordão fluido magnético que liga a alma ao envoltório carnal e lhe comunica a vida, só está em condição de deste separar-se por ocasião da morte natural, o que então acontece sem choque, sem violência. Com o suicídio, porém, vez partido e não desligado, rudemente arrancado, despedaçado, quando ainda em toda a sua pujança fluídica, magnética, produz grande parte dos desequilíbrios, senão todos que vinhamos anotando. Vês que na constituição vital para a existência, que deveria ser só e longa, a reserva de força magnética não se havia extinguido ainda, levando o autocida a sentir-se um morto-vivo na mais expressiva significação do termo. Na ocasião em que pela primeira vez o notáramos,
até então desconhecíamos, afigurara-se nos motivar mais para terror e confusão. Tão deplorável estado de coisas para a compreensão do qual o homem não possui vocábulo, nem imagem adequada, prolonga-se até que a reserva de força vital magnética se esgota, que varia segundo o grau de vitalidade de cada qual. O próprio caráter individual influi na prolongação de melindroso estado. Quando o padecente for menos ou mais afeito à atração do sentido material, inferior, grosseiro. É um complexo a se estabelecer que só o tempo, com extensa cauda de sofrimento, conseguirá a corrigenda. Um dia, profundo ao quebramento, sucedeu em meu ser a prolongada excitação. Então ele vai trazer de uma fraqueza insólita, conservando-se aquietado como desfalecido. Eu e muitos outros cômpares da minha falange estávamos incapazes de resistirmos por mais tempo a tão desesperadora situação, extenuados. E ele vai dizer de urgência de repousar, os levava a desmaios frequentes, obrigando-os a recolhimento em suas cavernas desconfortáveis. Não se houveram passado, porém, sequer 24 horas, desde o novo estado nos surpreendera, quando, mais uma vez, fôramos alarmados por significativo rumor daquele mesmo comboio, que em outras ocasiões havia aparecido em nosso vale. Compartilhávamos o mesmo antro residencial de 4 outros indivíduos, como eu português, e no decorrer do longo martírio em comum, tornara-nos inseparáveis, à força de sofrermos juntos no mesmo tugúrio doloroso. Sobremaneira me irritava, predispondo-me à discussão, com usar, apesar da situação precária, o monóculo inseparável, o fraque bem talhado, respectiva bengala de castão de ouro. Conjunto que, para o meu conceito neurastênico impertinente, o tornava antipático, pedante, num local em que se vivia torturado com o odor podre dos fétidos, e em que nossa indumentária de-se empastada de substância gordurosa estranha, reflexo mental de podridão, elaborada em torno do evantório carnal. Nesse sentido, ele vai trazer que se esquecia de que continuava a usar o pince-nez com seu fit dorsal, a sobrecasaca dos dias cerimoniosos, os bigodes fartos, penteados. Pesada a longa convivência, não conhecia os seus nomes. No vale sinistro, a desgraça é muito ardente para preocuparmos o calceta com a identidade alheia. O rumor conhecido, então, se aproximava e saíramos de um salto para a rua, vielas, praças encheram-se de réprobos, como das vezes passadas, ao mesmo tempo que os mesmos angustiosos braços de socorro recuavam pelas quebradas sombrias, no intuito de despertar a atenção dos que vinham para a costumeira vistoria. Dentro da atmosfera densa, penumbrosa, surgiram carros brancos, fazendo a rompição de trevas com holofotes poderosos. Estacionou o trem caravaneiro na Praça Lamacenta, desce um pelotão de lanceiros. Em seguida, cavalheiro e dama, que parecia enfermeiro, o chefe da expedição, se particularizando por usar turbante e túnica hindus. Discretos, silenciosos, inicia o reconhecimento daqueles que seriam socorridos. Mesmo a voz austera, que se diria
das vezes anteriores vibrar no ar, faz pacientemente a chamada dos que deveriam ser recolhidos, os quais, ouvindo os próprios nomes, se apresentavam por si próprios. Outros, porém, por não se apresentarem a tempo, impunham aos socorristas a necessidade de procurá-los. A estranha voz, porém, indicava o lugar exato em que estariam os míseros, dizendo: abrigo número tal, rua número X, ou conforme a circunstância. Consciente, dementado, não se encontra no abrigo, não atenderá pelo nome, vagando em tal rua, reconhecível por aquela ou essa particularidade. Alguém de muito longe assestava poderosos telescópios até nossas desgraçadas moradas, para assim detalhadamente informar do momento decorrente a expedição laboriosa. Obreiros da fraternidade consultavam um mapa, iam rapidamente ao local indicado, trazendo os mencionados, alguns carregados em seus generosos braços, outros em padiolas. De súbito ressoa na atmosfera dramática daquele inferno em que tanto padecera, repercutido estrondosamente pelos mais profundos recôncavos do meu ser, meu nome, chamado para a libertação. Em seguida ouviram-se os dos 4 companheiros que comigo se achavam presentes na praça. Foi então que lhes conheci os nomes e eles o meu. Diz a voz longínqua, servindo-se de desconhecido poderoso alto-falante: abrigo número 36, da rua número 48. Atenção, abrigo número 36. Ingressar no comboio socorrista. Atenção. Camilo Cândido Botelho, Belarmino de Queiroz e Souza, Jerônimo de Araújo Silveira, João da Azevedo, Mário Sobral, ingressarem no comboio. Entre lágrimas de emoções indefiníveis, galgáramos os pequenos degraus da plataforma, que o enfermeiro indicava atencioso, paciente, enquanto os policiais fechavam cerco em torno de mim e dos meus 4 companheiros, evitando que os desgraçados que ainda ficavam subissem conosco ou nos arrastassem no seu turbilhonar, criando confusão, retardando assim o regresso da expedição. Entráramos, carros amplos, cômodos, poltronas individuais estofadas com arminho branco, confortáveis, apresentando espaldar voltado para respirador, que descia os óculos das modernas aeronaves terráqueas. Ao centro, 4 poltronas em feitio idêntico, no qual se acomodaram enfermeiros, tudo indicando que ali permaneciam com o fito de guardar-nos. Nas portas de entrada lia-se legenda entrevista antes, na flâmula empunhada pelo comandante do pelotão de guardas, Legião dos Servos de Maria. Dentro em pouco, a tarefa dos abnegados legionários estava cumprida. Ouvira-se no interior o tilintar abafado de uma campainha, seguido de rápido movimento de suspensão de pontes, de acesso, embarque dos obreiros. Pelo menos foi esse a série de imagens mentais que concebera. O estranho comboio oscilara, sem que nenhuma sensação de galeio e o mais leve balanço impressionasse nossa sensibilidade. Não contivéramos lágrimas, porém ouvindo o ensurdecedor coro de blasfêmia, desesperada e selvagem grita dos desgraçados que ficavam, por não suficientemente desmaterializados ainda, para atingir as invisíveis camadas menos compactas.
Eram senhoras que nos acompanhavam por nós velando durante a viagem. Falaram-nos docemente, convidando-nos ao repouso, afirmando-nos solidariedade. Acomodaram-nos cuidadosamente almofadas de poltronas, quais bondosas, desveladas irmãs de caridade. Então, aqui ele vai trazer que foram transportados para essa colônia e não tinham impressionamento da sensibilidade, mas lacrimosos. Quando ouviam o coro de blasfêmia ensurdecedor, a grita desesperosa e selvagina dos desgraçados, que ainda não estavam desmaterializados, qual seria necessário para saírem das camadas mais compactas e alcançar camadas invisíveis menos compactadas. Então ele vai falar dessas senhoras que os velavam, convidando-os ao repouso, afirmando solidariedade, positivando doçura, cuidadosamente os acomodavam em poltronas almofadadas, quais desveladas, bondosas irmãs caridosas. Afastava-se o veículo, pouco a pouco a cerração de cinzas se ia dissipando aos nossos olhos torturados, durante tantos anos, pela mais cruciante das cegueiras, a culpada consciência. Então, ele vai colocar que a cerração de cinzas dissipava perante os seus olhos, cruciados pela consciência manchada. Pressava-se o marchar, nevoeiro sombrio ficava para trás como um pesadelo maldito que se extinguisse ao despertar de um sono penoso. Agora estradas retas, amplas, a se perderem de vista. A atmosfera fazia-se branca como neve, sopravam ventos fertilizantes, alegrando o ar. Havíamos deixado o vale sinistro, Deus misericordioso. Então ele vai trazer que ficara perdido nas trevas do abominável aquele vale. Lá ficara incrustado nos abismos invisíveis, criado pelo pecado dos indivíduos, fustigando a alma daquele que se esqueceu do seu Criador e do seu Deus. Pávido, comovido, pude então elevar o pensamento à fonte imortal do eterno bem, para humildemente agradecer a grande mercê que recebia. Então ele vai colocar a sua pavidez e comoção, onde, enfim, ele pôde elevar o pensamento à fonte imortal do bem eterno, para agradecer humildemente a mercê que recaía sobre a sua fronte, trazendo aí esse assombro que o entumecia diante da grande bênção que o aljofrava. E aqui vai ter uma nota da médium que, certa feita há cerca de 20 anos, dos meus dedicados educadores espirituais, Charles, levaram-me a um cemitério público do Rio de Janeiro para visitarmos um suicida, que rondava os próprios despojos em putrefação. Escusado será esclarecer que tal visita fora realizada em corpo astral. Pelo espírito do referido suicida, hediondo qual demônio, infundia-me repugnância e pavor. Apresentava-se-me completamente irreconhecível, desfigurado, coberto de cicatriz, tantos quantos haviam sido os pedaços a que ficara reduzido o seu envoltório carnal,
pois jogara-se sob as rodas de um trem de ferro, ficando despedaçado. Não há descrição possível para o estado de sofrimento desse espírito. Estava atordoado, enlouquecido, só e furioso, sem se poder acalmar para raciocinar, insensível a toda e qualquer vibração que não fosse a sua imensa desgraça. Tentávamos falar-lhe, não nos ouvia. Tristemente, Charles, com indefinível acento de ternura, falou: aqui só a prece terá virtude capaz de se impor. Será o único bálsamo que poderemos destilar em seu favor, sendo bastante para, após certo período de tempo, poder aliviá-lo. E essas cicatrizes? Perguntaram impressionada. Só desaparecerão, tornou Charles, depois da expiação do erro, da reparação em existências amargas, que requererão ininterruptas lágrimas, o que não levará a menos de um século, talvez muito mais. Que Deus se amerceie dele, porque até lá, durante muitos anos, orei por esse irmão infeliz em minhas preces diárias. Aqui ela vai trazer um outro recorte que, de fato, no além-túmulo, as vibrações mentais viciadas do sensual, do alcoólatra, poderão criar e manter visões e ambientes pervertidos. Se, além do mais, traz os desequilíbrios de um suicídio, a situação pode atingir proporção inconcebível. E numa outra nota, ela vai dizer que em várias sessões práticas a que tivemos ocasião de assistir, em organizações espíritas do estado de Minas Gerais, os videntes eram concordes em afirmar que não percebeu apenas o espírito atribulado do suicida a comunicar-se, mas também a cena do próprio autocídio, desvendando-se as suas faculdades mediúnicas e o supremo momento da trágica ocorrência. Trazendo aí alguns aspectos dessa narrativa, mostrando aí a importância da prece, o poder de uma rede de oração, qual nós temos na terça, que vai das 22h15 às 22h45, que se inicia daqui a pouco. Convidamos a todos para participar conosco, porque numa rede de oração cria uma sinergia que leva consolo e amparo para os sofredores, os ignorantes, viciosos, suicidas, necessitados de todo porte, qual nós mesmos, e que vai nos trazer aí a importância desse auxílio recíproco. Inclusive, no primeiro capítulo, ela vai trazer algumas notas que nós voltaremos na próxima terça para fazermos essa localização. Mas, com referência ao capítulo 1, ela vai dizer que na época em que essa obra foi escrita, o hanseníase, mal de Hansen, mal de Lázaro morpheia, é uma doença infecciosa causada pela bactéria Mycobacterium leprae, que afeta pele e nervo, podendo provocar dano severo. Após a morte, antes que o espírito se oriente gravitando para o verdadeiro lar espiritual que lhe cabe, sempre será necessário o estágio numa anticâmara, numa região cuja densidade e configurações aflitivas locais corresponderão aos estados vibratórios e psíquicos do recém-desencarnado. Aí se deterá até que seja naturalmente desanimalizado, se desfazendo os fluidos e forças vitais de que são impregnados todos os corpos materiais. É uma estada temporária nesse umbral do além, conquanto geralmente penosa. Tais sejam as ações praticadas, o caráter, o gênero de vida e o gênero de morte, que teve a entidade desencarnada, tais serão o tempo e a penúria no local descrito. Existem aqueles que aí se demoram apenas algumas horas, outros levarão meses, anos consecutivos, voltando à reencarnação sem atingir a espiritualidade.
Trata-se de suicidas, o caso assume proporções especiais nessa tela, por complexas e dolorosas. Estes aí se demorarão geralmente o tempo que ainda lhes restava para concluir o compromisso de existência que prematuramente cortaram. Traz carregamentos avantajados de forças vitais animalizadas, além de bagagens das paixões criminosas, desorganização psíquica, nervosa, vibratória completas. Fácil entrever qual será a situação desse infeliz para quem um só bálsamo exige, a prece das almas caritativas. Se por muito longo esse estágio exorbite das medidas normais ao caso, a reencarnação imediata será a terapêutica indicada, embora dolorosa e acerba, o qual preferível há muitos anos em tão desgraçada situação, assim então se completando o tempo que faltava ao término da existência. Aí ela vai trazer acerca de asveros, malditos, que é um termo que Camilo usa, que são judeus errantes, personagem lendário que foi condenado a vagar sem destino eternamente, por ter maltratado Jesus Cristo a caminho do Calvário. E uma última nota: as impressões e sensações penosas oriundas do corpo carnal, que acompanham o espírito ainda materializado, chamamos repercussões magnéticas em virtude de um magnetismo animal, existente em todos os seres vivos, suas afinidades com o perispírito. Trata-se de fenômeno idêntico ao que faz um homem que teve o braço ou a perna amputados sentir coceiras na palma da mão, que já não existe com ele, ou na sola do pé, igualmente inexistente. Conhecemos em certo hospital um pobre operário que teve ambas as pernas amputadas, senti-las tão vivamente consigo, bem como os pés, que, esquecido de que já não os possuía, procurou levantar-se, levando, porém, estrondosa queda e ferindo-se. Tais fenômenos são fáceis de serem observados. E assim a gente encerra, então, o segundo capítulo. Passamos pelo primeiro, o segundo, as respectivas notas, e fechamos com as notas do primeiro capítulo. Nesse sentido que na próxima terça nós faremos aí essa continuidade, e aqui também vai ser incluído o aspecto de que entre o materialismo e o nada opta-se pelo materialismo. E isso é causa que arrasta o indivíduo não só ao autoextermínio, como à loucura. Por isso, todas as formas de combater o materialismo e de fortalecer o espiritualismo também estará erradicando da nossa sociedade transtorno, loucura, ideação suicida e suicídio, discreto e espetacular.